Para não passar em branco, naufrágio na ilha grega de Lesbos deixa pelo menos 4 migrantes mortos, foram 19 resgatados, hein? CPMI de 8/1 sinaliza tratar militares golpistas como lobos solitários. Manchete de UOL Notícias. Nova reforma da Previdência. Veja os motivos para mexer mais uma vez nas regras das aposentadorias e pensões. Manchete de O Globo. Padilha diz que Lula certamente vai acelerar negociações ministeriais após retorno ao Brasil nesta segunda-feira. Manchete do Jornal do Brasil. Brasil e Itália discutem ampliação do acordo audiovisual. Também está no Jornal do Brasil. Sem desoneração, o país teria perdido 34,3 bilhões em contribuição previdenciária patronal em 5 anos. Manchete do R7. Crédito Rural. Bebeu desembolsou 115 bilhões em 2023, mais 12% do que o esperado. E na safra 2023 e 2024, foram 40 bilhões, mais 6% do que aguardado. Isso é manchete da Broadcast, do Estadão. Tarcísio deve iniciar trocas no governo com demissão de secretário que denunciou fraude em estradas. Manchete do Estadão. Lula põe Aline Franco e Lupe em conselho de metalúrgica com jeton de até R$36 mil. Manchete do Estadão. PF vai pedir bloqueio do Pix milionário de Bolsonaro e STF deve congelar a fortuna. Eles vão fazer o levantamento de CPF por CPF que fez a transferência. PT vai buscar devolução simbólica do mandato presidencial de Dilma, tá na Folha de São Paulo. Lula deveria reparar o Brasil e os brasileiros dos prejuízos causados por Dilma, diz Aécio Neves, está no Estadão. Dados errados podem ter levado o apagão, aponta o operador geral do sistema, está na Folha de São Paulo. Ju, lembrando né? Questão lá do Pix do Bolsonaro, que é o que está em vigência agora, né? Lógico, tudo tem que ser esclarecido, tudo tem que ser colocado à luz da verdade, né? E eu falo que de repente isso está sendo um marco. E tem muita coisa que está longe dos holofotes da verdade que precisa vir dos holofotes. Não vamos passar pano para ninguém. Ex-presidente pisou no tomate, opa, traz tudo agora a baile e vamos colocar. Para não parecer que só está caçando um, tem que caçar todo mundo, que tá todo mundo que está errado tem que ser colocado ali. Então o dinheiro, o Pix, até então é Pix. Agora se não for Pix, se for Pix de picado, né? O pessoal mandando aí. Sou parcela, prestação. Se for esquema de lavar dinheiro, pelo amor de Deus, joia, lavagem de dinheiro, opa, vamos ter que explicar isso aí. Agora, o marco disso tudo é o que eu falo. Tem que ser para valer. A regra do jogo é para todo mundo. Juliana. Concordo contigo e digo mais, né? São desdobramentos do que tem acontecido no país desde o 8 de janeiro. A gente está vendo aí o avanço da CPMI nos depoimentos. A gente tem que ter sempre cautela, é o que o Márcio está falando, né? Da gente ter cuidado na hora de analisar por um determinado ponto de vista, muito embora a gente tenha, né, a nossa linha de reflexão, é importante que a gente analise os fatos, o que está sendo revelado e o que tem consistência para que a gente possa tecer aí os nossos comentários, entender esse contexto político que existe no nosso país, esse momento ainda muito severo de polarização e que traz inconsistências para o nosso país, né? E aí, essa questão do Pix, ela é bastante complicada, porque se for constatado que além do Pix, né, da contribuição voluntária de muitos e muitos brasileiros e brasileiras que deram aí 17 milhões de Pix para o Bolsonaro, se a gente parar para pensar que isso pode ter sido parcelas, é bem preocupante, porque revela aí um sistema muito organizado de colaboração e sustentação desse processo, que vem aí desde as fake news, que vem aí desde os processos eleitorais, colocando sob suspeita essa relação, né, de uso das questões de comunicação e de fortalecimento e de organização
pró-ex-presidente Bolsonaro. E aí, tudo meio que é uma reação em cadeia, né, Márcio? Você tem a CPMI, você tem a questão dos bloqueios. Essa semana vi rapidamente um vídeo da Michelle falando que, ficam falando de joias. Daqui a pouco vocês vão ter a Mi Joias. Eu vou lançar uma rede... Tá de brincadeira, Márcio Chaves. Aí é realmente uma declaração infeliz. Eu vou lembrar aqui, vamos chegar lá nos vídeos de Melo, né? Que devido à sobra de campanha, aquele rolo todo, PC Farias, que até morreu passionalmente, crime passional, PC Farias, né? E aquele rolo todo, sobra de campanha, dinheiro pra lá, dinheiro pra cá, Collor foi cassado. Impeachment no Collor. Né? Isso para se ter uma ideia do que é valor. Agora, no caso do Bolsonaro, se os PIX realmente foram feitos por pessoas do Brasil inteiro que simpatizam com ele, que o dinheiro é delas e está mandando, ok, perfeito, tá justificado, está esclarecido. Agora, se foi feito um esquema de lavagem de dinheiro, como está sendo feito supostamente, agora o que me chama a atenção é o acesso aos CPFs que fizeram esse tipo de situação. Como é que fica essa informação sendo cidadão comum? Não, e detalhe, né? Quando não foi, se não foi detectado, não foi nada, não tem nada de anormal aqui, foi realmente uma campanha, o cara é um mito, como dizem, e conseguiu dinheiro. Beleza. Como é que fica essa informação agora? É complicado porque tem que ter uma proteção desses dados, né? Existe lei no Brasil para isso, inclusive. Mas o que eles estão tentando detectar aí são justamente esses CPFs ou até CNPJs que acabam colaborando para o sistema de funcionamento aí da base política do ex-presidente. Essa é a questão. É encontrar os financiadores costumeiros das práticas que aconteceram, que chegaram, que culminaram no 8 de janeiro, mas que colaboraram com todo um processo anterior, sabe, Márcio? Então, acho que tudo tem que ser feito à luz da verdade, com cuidado, com preservação dessas pessoas e indiciamento de quem precisa indiciar, mas sem uma caça às bruxas e sem dizer que agora existe um lado certo, tem um lado certo e um lado errado e eu vou tendenciar a minha escolha. A gente precisa ser muito coerente, porque o que o país vai precisar é restabelecer e restabilizar a sua forma de lidar com a política, né? A gente precisa desse momento passar por fazer essa travessia de volta à democracia. E lembrando bem, Juliana, que falou bem, é uma questão de análise de onde vem o valor e para onde ele vai. Nesse aspecto agora é o fundo para pagar as multas, né, que ele tem, pagar todas as despesas, essa questão jurídica, levando em conta os valores. Só que eu chamo a atenção para outras situações, para os outros tipos de campanhas que podem estar existindo, ou que podem ter existido, ou que podem vir a existir, que já que a Polícia Federal tem toda essa expertise, essa capacidade, pode ser aplicado também. Nós estamos falando aqui em campanhas eleitorais que têm fundos que muitas vezes não são esclarecidos, valores que não são aprovados. Então, vamos passar limpo. Chegou o momento de passar a limpo. Quando um ex-presidente sai da presidência e nos 6 meses seguintes ele começa a responder pelos seus atos, isso é espetacular. Isso é muito bom. Vamos trazer. É o que eu falo. Não basta parecer inocente, parecer sério, tem que ser sério. Então que isso valha realmente para um marco nesse país. Começou com o Dallagnol e a gente espera que outros sejam colocados. Começou com ministros aí que utilizaram de aviões da FAB para viajar, que isso seja colocado em prática também. Mas eu vou devolver o dinheiro. Não, você vai devolver o dinheiro? Não. Você já mostrou que não serve para lidar com aquilo que é público. Você não tem respeito para o contribuinte, você não tem respeito para aquilo que é do povo, né? Porque não é dele o dinheiro, o avião não é dele, a despesa não é dele, é do povo. Se você vai ressarcir para um ato seu, para ser um administrador público, você tem que respeitar e entender aquilo que é público. Então vamos colocar aí o MAC começar a fazer a limpeza, né? Eu acho que é importante. É a dita reforma política, né, que a gente discute há muito tempo no país.
pensar esse sistema de partidos, pensar o sistema de composição. Houve agora um reenquadramento determinado pelo STF para a Câmara e para o Senado, proporcional à população. Então, tem estados que vão ganhar mais deputados, tem estados que vão perder deputados no próximo processo eleitoral, mas que não fique só nisso, não é só uma relação proporcional de participação, mas que represente também um novo olhar sobre a política. Porque, respeitando a gente que faz o exercício do voto, que colabora para a construção desse espaço político e que sofre na ponta todas as decisões que vêm do parlamento brasileiro, que vêm do executivo. É a gente que sente no dia a dia. E aí me parece que é meio louco isso, né? Porque se eu decido, enquanto integrante do parlamento, determinada situação, isso me impacta. Mas Ou será estranho. que não se pensa nisso? É estranho, porque né? Quando você define o número de parlamentares pelos estados, a gente está objetivando aí o número de eleitores, o número de população, o peso do estado. Não há de ser diferente. Não pode ter igualdade no momento em que você tem um número maior de eleitores num local que outro. Há uma correria para se fazer eleições em São Paulo, candidatos que acabam arrumando endereço eleitoral aqui, para saírem candidatos em São Paulo pelo número de votos que tem aqui. E daqui não são. Pelo novo regramento, a ministra Marina Silva foi candidata em Santos. Qual o vínculo dela com a cidade de Santos? Mas aí são essas as questões, né? Por exemplo, você traz essa questão Rabelo de São Paulo, né? Cá, quer dizer, qual é o vínculo com... Quer dizer, esse tipo de situação tem que deixar de existir. Pelo novo regramento aí, os estados vão poder ter até 70 deputados, é o teto máximo, né? Então, por exemplo, estados populosos como São Paulo devem bater essa margem. Estados menores, como o Pará, vão passar, acho que são de 12 para 16 deputados, porque houve um crescimento populacional no estado e que precisa corresponder aí à representatividade. Divide pelo percentual. Né? Quantos deputados nós temos? 550 e poucos? Divide aí. Porque não pode mudar essa soma total, viu, Márcio? Por isso que tem estados que vão ganhar e estados que vão perder. Porque não pode mexer na bancada final, que são os 513. São Paulo perde ou ganha? Eu acho que São Paulo perde. Aí. Tem estados que não perdem e tem estados que ganham, que são os estados menores. Você penaliza os estados maiores por quê? Porque é São Paulo, porque é contrário ao governo federal, porque é favorável ao governo. Qual é a penalidade? Porque já que você tem um número enorme, é o maior colégio eleitoral do país, por que você tem que perder a representatividade? Eu sei que eles têm um prazo para isso, para reorganizar essa questão, e se não reorganizarem, se eu não me engano, até 2025, o STF vai lá e bate a decisão. É o que eu estava acompanhando, porque me chamou a atenção essa relação proporcional de participação. Tem essa questão, principalmente quando a gente pensa em São Paulo, que é o principal estado que colabora para o crescimento do país, mas quando a gente pensa nos estados menores, a questão do desenvolvimento. Tem uma relação do que eu estava estudando sobre isso, que é a menor participação de parlamentares de determinado estado não tem colaborado para o desenvolvimento dele nas pautas em que precisa-se pensar o desenvolvimento de determinada região. Acho que isso vai trazer à tona de novo, infelizmente, o debate Sudeste-Nordeste. Muito perigoso. Vai acabar nisso. Que é muito perigoso. Então, aguar nisso, porque estão querendo, você lembrou bem, estão querendo tirar a possibilidade de bancada do colegiado. E essa talvez seja aí a briga, né, a força contra a força que vai existir para poder chegar a esse denominador comum de participação dos estados mais populosos e dos estados menos populosos enquanto participação na construção política. O que eu não entendo essa questão do desenvolvimento dos estados, que isso é uma vertente totalmente executiva. Lógico, existem leis, mas a carta magna já está posta e as reformas estão sendo feitas. Mas quando você começa a mexer dentro dessa representatividade, eu começo a observar se não é uma cortina de fumaça para você tentar alterar a força política dos estados e alterar a composição para eleições. Isso começa a ficar claro para a gente. Qual é essa reforma de fato? Porque é injustificável
que você determine que um colégio que tem o maior número de eleitores tenha reduzido o número de representantes desses eleitores. Vamos acompanhar aí, porque é uma construção, como eu falei, foi uma primeira orientação e que tem essa redistribuição de cadeiras. Agora vamos entender como que o próprio parlamento vai lidar com isso, né? Então, por isso que eu acho que a briga vai ser grande por conta dessa relação. Quem tem não vai querer perder e quem precisa vai correr atrás de abrir mais espaço, né? Porque mas estou trazendo aqui porque tudo isso reflete tem a ver com essa questão. A gente já foi para essa... por falar em Estado, Aécio Neves, né, o PT está querendo fazer a recolocação simbólica do mandato de Dilma, e Aécio já se levantou e já determinou, já disse, né, que se repare os danos do governo Dilma e não se faça uma condição como essa. Esse tipo de ação, o que eu acho extremamente desnecessário agora, e principalmente num momento turbulento. Houve-se uma decisão, não se discute, houve-se uma decisão e ela foi cumprida. A partir do momento que você começa a criar simbologismo em decisões já cumpridas, você começa a abrir um precedente aí para um monte de coisa. E o país já não está na melhor das formas, já não está unificado, já está dividido. Se vem com mais algo provocativo. Juliana. Eu tenho uma posição um pouco diversa, no sentido de entender quais foram as decisões que levaram à deposição da presidente Dilma e que foram agora revistas e que foram dados, né, assim, olha, tá tudo, foi tudo perdoado. Né? Você viu que saiu uma decisão sobre isso, da questão das pedaladas, que não foi considerado pedalada. Tem toda uma questão aí, mas eu concordo com você quando você traz essa questão. A recomposição, eu acho que é muito mais na relação da figura da Dilma quanto mulher histórica, que foi uma mulher que passou pelo processo da ditadura, que foi presa, que foi torturada e que passou por um processo que muitos vão dizer que é golpe, muitos vão dizer que não é golpe. Eu tenho o meu olhar sobre a coisa. E que já foi até falado sobre isso, e a gente assumindo aí que era golpe mesmo e tudo mais. Acho que muito preocupante para a primeira presidente mulher do país ter passado por o que passou, como se o Estado brasileiro de novo estivesse fazendo ali uma coisa você... verificar os erros e as inconsistências do governo. Aconteceu, paga-se por aquilo que aconteceu. Mas o que eu acho que aconteceu no processo da deposição da presidenta Dilma foi para além, foi misógino, de certa forma. E é nessa questão que eu divirjo. Eu acho que é uma questão de recompor, não o mandato, mas recompor a figura da presidenta Dilma dentro do que ela colaborou na construção do país. Agora, as coisas que foram realmente feitas e que foram erradas, isso precisa estar certo. Foi feito errado, pagou-se por isso, você saiu por aquilo e está definido. Ponto, escreve-se a história da forma correta. Agora, o que a gente não pode fazer essa queda de força entre a deposição e a recomposição, porque eu acho que dentro dessa simbologia, ela não. Qual é o peso político que tem? Eu volto a frisar. O peso político não vai existir porque não é uma recomposição de mandato. É uma recomposição da figura. E aí eu acho que a recomposição da figura, sim, tem a sua necessidade de ser porque o Estado brasileiro precisa, de certa forma, se desculpar por tudo que não só a presidenta Dilma passou, mas todas as outras mulheres que foram torturadas. Quem estudou a história das donzelas da Torre sabe o que eu estou falando, que foram mulheres que ficaram presas num prédio em São Paulo, foram torturadas dia e noite, e que conviveram, né? Tiveram que conviver ali entre elas, se fortalecendo umas às outras. Eu acho que são duas coisas que são diferentes, que são paralelas e que precisam ser colocados os pingos nos is nessa história. Agora, o interessante de tudo isso, Juliana, é que se houve pedaladas, se houve malversação da administração, se houve uma condição que levou à cassação e agora a gente... Aí eu pergunto para você, então o sistema ele é tão vilipendiado que nem mesmo a memória daqueles que foram torturados e lutaram por uma redemocratização, por uma liberdade, ela é o suficiente
foi o suficiente para manter um Estado realmente voltado para a finalidade que é a democracia. Quer dizer, a que ponto chega toda essa estrutura e a que ela serve? Vamos aguardar, porque isso não se torne um marco. Que daqui a pouco vão começar a fazer recomposições e, às vezes, você abre brecha para recompor algo que não é agradável. Então, não estou falando no caso da Dilma, mas você já pensou se o pessoal começa a recompor situações passadas? Vamos recompor isso, vamos recompor aquilo. Mesmo simbolicamente, nós estamos caminhando para um momento de dificuldade. Eu acho muito, como é que nós vamos... Qual foi a palavra que nós usamos aqui uma outra ocasião? Não é confortável. Não é uma forma confortável. A gente percebe que há uma ação política aí por trás e o país vive um momento... Você já vê, um deputado, Aécio Neves já se declarou. Quer dizer, já começa um atrito desnecessário num momento em que, se for cortina de fumaça, é uma pior cortina que puderam lançar. No momento em que se discute reforma tributária, um momento em que estados se levantam, o estado de São Paulo tem um prejuízo aí de bilhões com essa reforma, isso vai estar sendo discutido, quer dizer, é um momento muito difícil e começa-se toda uma tratativa política para acalmar os ânimos e aí vem e apaga o incêndio com gasolina. Eu acho que tem uma questão aí, né, até na chamada da matéria, que está lá dizendo que é o partido que está pedindo isso, né? E eu estava vendo aqui rapidamente, o presidente ele comenta que tem que se pensar uma forma de compensar a Dilma pelo que aconteceu e não mas determinar isso. Por quê? O processo foi concluído que ela não teve dolo no processo, não houve as pedaladas. Que não houve participação. Então tem uma questão importante aí. Não é que não houve as pedaladas, ela não foi... A justiça manteve o arquivamento do processo. Por quê? Porque já passou o prazo, já terminou os 5 anos. O que a gente precisa agora acompanhar são os desdobramentos jurídicos da coisa. O que a justiça determinou? Né? E quando eu trago aqui a posição da mulher... igual o Collor foi condenado e tudo mais. Do processo da ditadura e do processo do impeachment, que foi... se a gente comparar principalmente com o do Collor, quem viveu o processo impeachment de Collor e viveu o processo impeachment de Dilma sabe do que eu estou falando. Né? Da relação, da diferença e das falas. Não houve, na história, sinceramente, duvido... Só se vamos buscar aí os vídeos antigos, então, do processo do Collor. Pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, fulano de tal fora. Lembrando que Então, eu acho que teve ali um excesso do cumprimento do dever que é muito complicado. Eu acho que, assim, precisa-se... O que a justiça disse? Arquivou? Não é? Foi, mas está justificado? Os direitos políticos estão cassados? Estão recompostos? Qual é o que o Estado brasileiro tem que fazer no sentido na relação da imagem? Porque, veja bem... de uma mulher que foi torturada, de uma mulher que sofreu o que o Estado brasileiro... Não só ela, como as outras. E por isso que a gente vai falar sobre a Comissão da Verdade hoje, né? A recomposição de Dilma, mas não... presidente... ou da Dilma ativista, da Dilma eu acho que é uma recomposição da coisas, mulher. São coisas distintas. Acho que é uma recomposição da mulher, do histórico, porque, de fato, a primeira presidenta do Brasil ser impeachmentada por um crime ou uma pedalada fiscal, ou seja, uma coisa que tinha um tamanho e teve uma superdimensão. Porque, na verdade, tem um outro posicionamento, que hoje ela é presidente do BRICS. Pois é, a recomposição está feita. Então, como é que você tem o BRICS, uma pessoa que tem, quer dizer, tudo isso não fica de bom tom. Agora, houve a pedalada, não houve a pedalada, mas a pessoa não sabia, aí a gente volta naquela condição. Aí tem o caso das joias. Não, houve as joias, mas eu não sabia. É isso que eu falo. A gente vai esticar essa história vamos aguardar, muito, né? Mas eu continuo aqui na defesa da minha reflexão nesse sentido, né? A gente costuma sempre falar aqui, né, sobre a relação da mulher nos espaços de poder, independente do que estava ciente, do que não estava ciente. Eu tenho uma leitura muito particular
dos excessos que houveram dentro desse processo de impeachment da presidente Dilma e que é mais uma violência de gênero que se pratica nesse país, a depender de qualquer responsabilidade que ela tenha, né? Acho que houve um excesso ali na forma como foi conduzida a coisa, não de fato na investigação que precisava ser apurado. É a verdade nua e crua, doa quem doer, não é isso? Perfeito. Então, assim, se foi feito algo que não foi correto, precisa se pagar por isso, tá lá. Por que ela foi impeachmentada e não teve os direitos políticos cassados? Ela saiu do cargo antes do impeachment? Né? Ela então abriu tem mão, toda uma situação. questão aí de acompanhamento histórico que a gente precisa refletir junto para que essas coisas não mais aconteçam. Seja com mulheres, com homens, que quem sente na cadeira e tem o poder da caneta tem a responsabilidade de saber o que está fazendo. Acho que esse é o ponto principal, sabe, Márcio? E o governo vem tentando agora, numa apaziguação, tentar caminhar as reformas, as trocas, vem mais aí, já o PSDB já levantou lá. 10h25, vai dar ponto pra vocês viram que o passar em branco é isso. É isso. Vem só uma frasezinha de matéria e a gente, pega 20 minutos de programa e estica. Só Vamos às Bora pras matérias, mano. Bora.